Continuando com a programação do segundo e último dia do terceiro encontro científico do PPGCS, teremos agora a palestra intitulada Como o desenvolvimento de vacinas para outros patógenos pode contribuir para as vacinas contra a Covid-19, que será proferida pela professora doutora Luciana César de Siqueira Leite, pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan, São Paulo, Brasil, e moderada pela professora doutora Gisele Fascioli Bonfim, professora adjunta do Instituto de Ciências da Saúde, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, ICS, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Apoio Didática em Saúde, no PADS ICS, da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop. Agradecemos imensamente a participação das professoras Luciana e Gisele. Nesse momento, passo a palavra à professora Gisele para conduzir a sessão. A palavra é sua, professora Gisele. Obrigada, Carol. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação. Eu tenho a honra de moderar agora uma palestra, então, da professora Luciana. Já agradeço desde já a sua presença, seu aceite em participar, então, do nosso encontro do Programa de Pós-Graduação de Ciências em Saúde. Então, é um encontro que é feito anualmente, né? O professor André que geralmente organiza, que ele é ótimo nisso, e tem feito excelentes encontros. Bem, a professora Luciana, eu vou fazer uma apresentação prévia dela, que eu fui olhar no celular e estou assim, mais apaixonada ainda. A professora Luciana, ela é formada em Química pela Unicamp, tem doutorado em Bioquímica pelo Instituto de Química da USP, e é pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan. Então, ela tem experiência na área de biotecnologia molecular, com ênfase em desenvolvimento de vacinas, atuando principalmente nos temas de vacinas de BCG, pértussis, pneumococos, tuberculose, xistossoma e agora SARS-CoV-2. Né? Foi vice-diretora do Butantan, diretora do Centro de Biotecnologia, diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan, membro do Steering Committee da Developing Countries Vaccine Manufacturing Network e da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e atualmente é membro da Academic Management Board do Curso Internacional de Vacinologia da União Europeia e da Comissão de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do ICB, da USP. Ela possui mais ou menos 124 artigos publicados, é membro do corpo editorial de 4 revistas bem grandes, Frontiers in Knowledge, Scientific Reports, é revisora de vários periódicos e da CAPES, do CNPq e da FAPESP, tem 9 patentes registradas e já formou vários mestrandos, doutorandos e pós-doc. Ufa, né? Que pesquisadora, que exemplo, que oportunidade que a gente está tendo hoje, né? Então, realmente quero agradecer você, Luciana, por estar aqui com a gente e estamos muito felizes e com certeza vamos aprender bastante com você hoje. Bom, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, e é um momento que é muito importante a gente discutir ciência, divulgar, e também, assim, o que a gente percebe, as pessoas estão com muitas dúvidas, muitas questões, e também é uma oportunidade de discutir essas dúvidas. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Com certeza, assim, é uma oportunidade grande mesmo, exatamente da gente falar de vacina. Eu falo até assim, como professora de imunologia, os próprios acadêmicos, a sociedade em geral, então a gente está fazendo um serviço grande em estar divulgando e popularizando também a ciência e informando as pessoas, em combatendo fake news, porque a gente precisa muito dessa conscientização da população para a gente conseguir avançar nessa pandemia, né? Então, é de primordial, o tema é atualíssimo, realmente extremamente relevante, e a senhora fica à vontade, então, se a senhora quiser dividir a apresentação, fica à vontade. Isso, eu posso fazer o share agora? Pode. Tá. Uhum. Deixa eu... Uhum.
Bom, vocês me falam se está entrando a apresentação. Perfeito, professora, entrou e já está em modo apresentação também. Pode ficar à vontade. Tá. Bom, eu queria hoje falar para vocês sobre a nossa experiência com o desenvolvimento de vacinas e falar um pouco sobre as vacinas de Covid, porque eu sei que tem muitas dúvidas sobre isso. E eu vou usar um exemplo de um desenvolvimento que nós realizamos no laboratório antes da pandemia, e como isso, para vocês entenderem como isso pode ser usado como uma experiência prévia, é super importante para a gente combater problemas atuais, né? Então, opa, tá. Bom, primeiro, só para colocar todo mundo na mesma página, só para relembrar como as vacinas funcionam. E de onde surgiu essa ideia de fazer vacinas para proteger, né? Então, isso surgiu há mais de um século atrás, quando se percebeu que indivíduos que sobreviviam a uma primeira infecção, com frequência eles eram protegidos quando encontrava de novo esse patógeno. E aí começou a se construir a ideia de que a resposta imunológica tinha duas fases. Tinha uma resposta primária, que era primeiro encontro com o patógeno, e que às vezes conseguia resolver aquela infecção, porque a resposta imune dava tempo de combater, às vezes não, e a pessoa morria. Só que na segunda vez, a resposta secundária era mais forte. Então, por isso que a pessoa ficava protegida quando encontrava de novo com o patógeno. E aí surgiu a ideia que você pode mimetizar essa primeira resposta para preparar o organismo para a segunda resposta ser mais forte e mais rápida. E aí que começaram a testar diferentes coisas. A primeira é a inativação, o vírus morto, que com alguma frequência você consegue uma resposta protetora. O organismo acha que está sendo invadido por um patógeno, monta aquela resposta e aí você tem uma proteção. Nem sempre é assim. Mas se descobriu também que você pode ter pedaços, você não precisa do vírus inteiro. Ou então você pode ter, na verdade, as primeiras vacinas foram vacinas enfraquecidas, atenuadas, que aí você monta uma resposta imunológica para um agente que não vai causar doença, e aí quando o agente que é muito parecido chega mesmo, aí você está pronto. Então, aí surgiu, aí começa a testar várias possibilidades de forma, mas a vacina, de uma forma geral, visa mimetizar o patógeno, enganar o sistema imunológico para ele se preparar para a guerra de fato, né? Então, baseado nesse princípio, como é que é realizado de uma forma geral o desenvolvimento de vacinas? Você começa com uma descoberta científica, que você fala, eu acho que isso vai proteger. Você faz uma prova de conceito, você mostra em algum sistema que tem chance daquilo funcionar. Aí, depois que você tem essa primeira parte de descoberta, você tem que desenvolver o produto. Então, essa primeira parte é feita, em geral, em universidades, etc., mas esse desenvolvimento de produto é você já pensando na produção. Então, você tem que fazer produto estável, escalonável, porque é uma coisa você fazer em 10 ml, outra coisa você fazer em 1.000 litros, né? Então, essa é uma fase que, em geral, é longa. E você depois tem avaliação clínica. Quando você tem um produto que ele é apropriado para ser testado em humanos, depois você tem as tais, fase 1, 2 e 3 da avaliação clínica, e se tudo der certo, você tem o registro do produto oferecido à população. Na hora que você fala assim, quero desenvolver
uma vacina para um patógeno, qualquer que seja. Tem algumas coisas que você precisa partir de. E uma delas é você decidir qual é o antígeno que tem chance de induzir uma resposta imunoprotetora, que vai ser o seu alvo da resposta imune. Então, você pode ser o vírus inteiros, pode ser só proteína, pode ser metade, pode ser um vírus. Tem várias possibilidades. E essa é a primeira decisão que precisa ser tomada. Você tem que decidir qual e tem que conseguir uma quantidade suficiente desse antígeno. Depois, você tem que estabelecer que tipo de resposta imune seria protetora, que significa estabelecer os correlatos de proteção. O que você precisa para combater aquele patógeno? Cada patógeno tem uma peculiaridade, e tem uns que você faz um monte de anticorpo e você consegue matar. Tem outros que anticorpo não adianta, você precisa de uma resposta celular, células que vão lá e atacam o coisa. E dentro dessas duas grandes possibilidades, você tem uma infinidade de subpossibilidades. É tipo de anticorpo, é tipo de resposta celular, é uma célula, outra célula. Então, se a gente sabe os correlatos de proteção, a gente sabe o que a gente tem que procurar nos modelos animais, porque aí depois isso é que vai dar uma indicação se tem chance de proteger lá. Então, é muito importante a gente saber esses correlatos, embora na maioria dos casos a gente não sabe, a gente fica tentando adivinhar e vai naquela direção com hipóteses, né? E aí, a terceira coisa é, bom, tá bom, eu sei qual vai ser o alvo da resposta imune, eu sei qual vai ser o tipo de resposta imune que eu quero, e eu tenho que aí pensar qual é o sistema de apresentação de antígeno que pode induzir aquele tipo de resposta imune que poderia levar à proteção. Então, os diferentes sistemas de apresentação, eles vão induzir diferentes tipos de resposta, não só a intensidade, mas as características gerais de cada um. E cada sistema de apresentação, às vezes um pequeno detalhe diferente, você consegue mudar muito essa resposta e pode ser a diferença entre a proteção e a não proteção. E, por último, o modelo animal para testar. Você tem que, na hora que você decide todas essas coisas, você tem que falar, tá bom, eu acho que isso vai funcionar. Você consegue o seu antigo sistema de apresentação, mas você tem que demonstrar a prova de conceito, você tem que mostrar que aquilo funciona. Porque se as pessoas não acreditam que aquilo vai funcionar, você não consegue seguir e você não vai conseguir nem voluntários para testar a vacina. Você fala assim, ela protegeu muito bem nesse modelo, então tem chance de proteger lá. Então, é muito importante a gente saber como é que a gente vai testar. Então, essas são as coisas básicas para você começar a fazer o desenvolvimento. Então, vocês podem ver que o desenvolvimento de vacina começa muito antes de você começar a entrar no laboratório, né? Tá bom, então vamos ver em relação ao SARS-CoV, todas essas coisas que a gente quer. Os vírus, de uma forma geral, eles são interessantes no desenvolvimento de vacinas, porque você não tem uma infinidade de alvos. Se você vai para bactérias, você, em geral, tem 2.000, 4.000 proteínas que poderiam ser alvos interessantes. Você tem que escolher, essa escolha é difícil. No vírus, especialmente no SARS-CoV, essa parte foi facilitada, porque ela só tem algumas proteínas e tem a espícula, né, que fica fazendo tchauzinho para o sistema imunológico, e ela é um alvo evidente. E, além disso, já se conhecia um pouco do mecanismo de ação e sabia que essa proteína é super importante para entrar na célula e poder fazer uma infecção eficiente. Então, direcionar a resposta imune para essa proteína
em hipótese, ela deve funcionar bem. E os estudos prévios já tinham mostrado que ela poderia induzir uma atividade neutralizante, o que significa o anticorpo contra ela é capaz de neutralizar o vírus, é capaz de impedir ele de infectar a célula e, portanto, ele não vai conseguir se replicar. Tem outros estudos que estão investigando a proteína N, a proteína M, mas é uma menor quantidade. O grosso das propostas foca na spike, porque ela é o alvo mais evidente mesmo. Agora, de uma forma geral, quais são as estratégias que foram, assim, já investigadas há muito tempo e que foram imediatamente aplicadas para SARS-CoV-2? Então, a gente começa com as estratégias mais clássicas, que são o vírus inativado. Nós temos várias vacinas eficientes que usam essa estratégia, como vacina de influenza, vacina de raiva, é basicamente pegar o vírus e matar, inativar, né? Porque o vírus não é considerado vivo, mas então é a inativação do vírus, e essa preparação inativada que vai estimular o sistema imunológico. Então, essa é o que foi usado para a Coronavac e outras vacinas que estão sendo aprovadas agora. Outra estratégia que também já tem bastante experiência é usar um vetor viral, mas é um vírus que, em geral, tem uma afinidade com humanos, mas ele não é patogênico, mas, além disso, ainda se provoca uma mutações para ele ficar ainda menos patogênico. Então, é o caso, por exemplo, dos adenovírus. A gente tem vários exemplos, tem o clássico da AstraZeneca, que é um adenovírus de chimpanzé, que é muito parecido, mas não é igual ao humano. Tem o adenovírus 5, adenovírus 26, que são vírus de gripe comum, de resfriado comum, que foram modificados e para incluir a proteína que a gente quer proteger, então, a proteína spike, e aí é o vírus que faz a apresentação desse antígeno. Então, esse também temos várias vacinas já aprovadas que usam essa estratégia. Outra estratégia que já existia bastante experiência dentro das vacinas genéticas é a vacina de DNA. É uma estratégia bem interessante em que você inocula um plasmídio de DNA que vai entrar na célula, produzir a proteína e é a célula que produz o antígeno. Então, essas vacinas de DNA já são testadas há mais de 20 anos, 30 anos, acho, principalmente para vacinas de HIV. Nunca funcionou, mas tem muita experiência de segurança, etc., com esse tipo de vacina. Agora, mais recentemente, mas não tão recente assim, há uns 10 anos atrás, surgiu a vacina de RNA, que é um pouco menos estável do que a de DNA, mas desenvolveram maneiras de estabilizar e induz uma resposta imune bem interessante, porque a vacina de DNA vai para o núcleo, a de RNA fica no citoplasma, então é muito mais fácil de chegar lá. E essas vacinas de RNA estão sendo investigadas como plataforma para tratamento de câncer, porque elas induzem resposta celular interessante para câncer, mas também já foram testados para SARS-CoV-1. Então, elas agora são as vacinas da Pfizer, da Moderna, que progrediram na linha de frente, né? E por último, temos as vacinas baseadas em proteínas,
que, na verdade, elas são bem interessantes, porque são bem focadas, você tem a proteína já pronto e você conta com diferentes formas de apresentação daquela proteína. Então, você pode ter lipossomas, VLPs, diferentes adjuvantes, aí você tem uma infinidade de possibilidades. Se a gente olha na lista da OMS, a classe que tem mais vacinas sendo desenvolvidas são as baseadas em proteína, mas o desenvolvimento acabou demorando mais, agora tem uma sendo aprovada, mas ela tem uma série de vantagens. Então, a gente está esperando os resultados dessas vacinas que agora devem começar a sair. Bom, isso é só para ter uma ideia do que já está sendo feito e quais as diferentes classes. Então, com essas possibilidades de vacinas, eu queria só falar como é que são as fases do desenvolvimento, e uma pergunta que sempre surge é: por que foi tão rápido o desenvolvimento da vacina de SARS-CoV-2, né, Covid-19, o que foi que permitiu ser tão rápido e por que as preocupações com segurança a comunidade científica acha que estão atendidas. Então, se a gente for ver aqui as diferentes fases, agora um pouco mais em detalhe, nós temos a descoberta, que dependeu de tudo aquilo lá. Tem o ensaio pré-clínico, que é onde você mostra a segurança em animais, você dá a vacina que vai ir para humanos em vários tipos diferentes, coelho, camundongo, até macaco, e você verifica muito bem a segurança. Então, você faz um escrutínio no animal para ver se não tem nenhuma evidência de toxicidade. Essa é uma fase bastante importante. Aí você tem a autorização para ir para humanos, aí tem as fases 1, 2 e 3, em que você vê primeiro a segurança da vacina, com um grupo menor de indivíduos, depois a imunogenicidade, que é se ela induz a resposta imune adequada para a proteção, e depois a fase 3, que vê a efetividade. Isso é, uma população que está exposta ao vírus, ela vai estar mais protegida do que quem não recebeu a vacina ou não. Então, é isso daqui que vai permitir o licenciamento para depois fazer a produção, distribuição, e aí ainda tem a farmacovigilância, porque depois que você entra em humanos, libera comercialmente, você ainda tem que ver a segurança e a efetividade numa população maior e mais variada, né? Então, como é que foi o desenvolvimento do SARS-CoV, da vacina para SARS-CoV-2? Por que essa fase de descoberta foi mais curta? Isso tudo foi baseado na experiência que já existia, porque teve uma epidemia que acabou não sendo tão grande, mas se achava que podia ser, que foi o SARS-CoV, entre aspas, né? O primeiro SARS-CoV de 2003. E naquela época foi feito várias dessas propostas, tanto da SARS, depois teve a MERS em 2012, que são coronavírus muito parecidos. E o que foi feito? Se tinha essa preocupação, se investiu em fazer o desenvolvimento dessas vacinas e se chegou com várias dessas plataformas em fase 1 e fase 2. Então, por exemplo, a vacina de RNA, que é o que as pessoas têm maior preocupação, ela usa a mesma plataforma e um antígeno muito parecido, porque o SARS-CoV-1 foi usado, a Spike também, e que é muito parecida, toda a estrutura e mesmo a sequência de aminoácido não é tão diferente, tem algumas mutações, mas assim, isso dá muita informação da segurança da plataforma, porque a segurança tem dois braços, você tem plataformas que você estabelece confiança nelas, então,
Por exemplo, vacina de DNA tinha uma preocupação com todas as vacinas de DNA. Foi testado ao longo de 20 anos e hoje se sabe que a plataforma de vacina de DNA é segura. Aí você tem o componente do antígeno que você vai expressar. E aí você põe diferentes antígenos, você tem que testar de novo, porque o antígeno pode introduzir uma insegurança. Então, mas se você já tem confiança na plataforma, isso já vai um longo caminho. Então, vacinas de RNA, vacinas de adenovírus e vacinas ativadas são todas vacinas que já se tem uma segurança prévia estabelecida. E como foram feitos estudos de fase 1 e fase 2 com vacinas de RNA expressando a spike muito parecida, isso permitiu acelerar a fase 1 e a fase 2, que dá dessa tranquilidade em relação à segurança. Então, você focou nas vacinas que já tinham algum resultado prévio com esses vírus anteriores. Outra coisa que foi muito importante para acelerar isso foi uma colaboração enorme entre as instituições, os pesquisadores, a gente via todo mundo colaborando com todo mundo, e isso é essencial para conseguir progredir eficientemente. Outra coisa foi que os regulatórios concordaram em fazer os ensaios clínicos combinados. Então, um overlap de fase 1, fase 2, porque você não compromete a segurança, fazendo esses dois juntos. E, como já tinha todos os dados anteriores, permitiu começar a fase 3, assim, estabelece uma quantidade que é considerado seguro de ensaio, e aí você já pode começar. Outra coisa muito importante é que quando a gente faz essas coisas, todas essas etapas, a partir do laboratório não é barato, mas quando você vem para essas fases, são muito caras. Então, normalmente, o que você faz? Você pede autorização e financia a fase 1. Aí você mostra que ela funcionou, aí você pede dinheiro para a fase 2. E a fase 3 é muito cara. Então, só quando você tem dados sólidos de fase 2 é que você consegue convencer alguém de financiar uma fase 3. Mas nesse caso, com a urgência, e tinha muito dinheiro de todos os governos, de todas as entidades, que já financiaram tudo de uma vez. As pessoas já recebiam verba para fazer a fase 1, a fase 2 e a fase 3, e inclusive começar a produção sob risco, sem saber se ia ser aprovado ou não. Então, a urgência fez com que aparecessem os recursos para poder fazer tudo mais rápido, né? E então esses foram os fatores principais: a experiência prévia com vírus muito parecidos, colaboração, contribuição das agências regulatórias para acelerar e financiamento. Então, e depois tinha todos os problemas de distribuição que a gente viu, que não são simples, né? Mas o Brasil tem muita sorte, que tem muita experiência em vacinação em larga escala, né? Então, isso aqui só um parênteses para entender por que o desenvolvimento do SARS-CoV-2 foi acelerado. Bom, agora eu queria dar um exemplo para vocês de um outro patógeno que a gente fez o desenvolvimento no laboratório e a gente concluiu na véspera do surgimento da pandemia, e como isso a gente está tentando usar. Então, só para vocês terem um background, a vacina que eu vou mostrar para vocês é o desenvolvimento de uma vacina para esquistossomose. Porque a esquistossomose é porque é uma doença parasitária importante, é um dos mais prevalentes no mundo e atinge principalmente os países em desenvolvimento. Além disso, ele tem um ciclo complexo, são 6 fases,
várias fases dentro do organismo humano e as fases fora, que são dos caramujos infectados, que a gente sempre ouve falar das lagoas com caramujos infectados, que depois libera o parasita que vai entrar no hospedeiro humano. Bom, quando a gente começou esse projeto, já existia mais de 30 anos de pesquisa em vacina para esquistossomose, ou o tal xistossoma. E só que assim, as pessoas faziam, acho que essa proteína vai funcionar, testava, não funcionava. Eu acho que tem essa que pode funcionar, testava, não. Então, sequencialmente e pontualmente, os diferentes grupos no mundo testaram diferentes antígenos e nenhum funcionou assim bem. Então, foi a época que o Brasil estava entrando na fase genômica, fazendo genomas e usando dados de genoma para tentar resolver problemas de saúde pública. E aí foi quando nós participamos do projeto do transcriptoma do RNA. O genoma sequencia o DNA e o transcriptoma sequencia o RNA que vai produzir as proteínas. Então, a gente, com organismos mais complexos, às vezes é interessante você saber principalmente as proteínas que vão estar sendo produzidas. Então, esse foi um trabalho coordenado pelo Dr. Sérgio Verjovski, da USP, e teve colaboração de vários laboratórios de coordenação de DNA, de bioinformática, foi o pessoal da Unicamp, e vários laboratórios de sequenciamento, e nós lá do Butantan participamos do sequenciamento e do data mining, né, da anotação e atribuição de função desses dados. Esse foi um projeto financiado pela FAPESP, foi um dos grandes projetos genoma que tinha. Mas qual era a finalidade? A finalidade é a gente ter essa caracterização da composição proteica das diferentes fases e poder usar esse dado para o desenvolvimento de vacina. Agora, foram feitas 180 sequências montadas, deu mais ou menos 14 mil genes. E, assim, você fica inundado, afogado em dados, né? Então, tem que ter estratégias para você falar, bom, eu não vou testar os 14 mil genes, ou proteínas, eu vou selecionar de alguma maneira. Aí a gente junta dados de genômica, de transcriptômica, de proteômica, e aplica uma técnica que chama vacinologia reversa, que foi aplicado com sucesso para a vacina de meningite B, é hoje a vacina de meningite B desenvolvida pela Novartis e hoje fornecida pela GSK. E o que ela envolve? Você pega todos os dados de genoma, você faz uma predição por bioinformática, você tem os candidatos em sílico, aí você faz ou expressa a proteína, alguma forma de você poder testar e ver se isso vai ser efetivo. Só que você seleciona um set, mas você testa muitos de uma vez. Para o de meningococo, acho que eles começaram com 1.000, expressaram 600, testaram 300, e eles chegaram a 5 antígenos, que são hoje componentes da vacina. Então, nós tentamos usar essa estratégia de informação genômica para selecionar alguns antígenos. Aí nós fomos atrás da sua função, usando a ontologia genética, e a gente foi procurar toxinas que são jogadas, que podem ser importantes, que são como é que chama? Exportadas, receptores de adesão de superfície, que é parecido com o do SARS-CoV, é um antígeno que liga lá, então você pode inibir ou o antígeno ou o receptor, né? Proteínas de membrana, enzimas de superfície. Então, usando essas classificações, a gente selecionou alguns antígenos que poderia ser
interessantes. A gente clonou, expressou, purificou, testou, a gente testou como vacina de DNA, como vacina de proteína, então a gente tem alguma noção de antígenos que podem ser interessantes. Agora, você seleciona in vitro e depois você tem que ter dados em vivo que confirmem que aquela sua seleção de bioinformática é adequada. Então, a gente tem algumas técnicas, e eu vou mostrar para vocês rapidamente. Uma das coisas importantes é a localização, porque, como vocês viram no COVID, ela está na superfície, é importante porque ela tem que poder interagir com o sistema imunológico do hospedeiro. E aí a gente usou duas técnicas de verificar a produção de RNA, aonde esse RNA está sendo produzido. Então, é uma técnica chamada WISH, que é Whole Mount In Situ Hybridization. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem, é muito bonita a técnica. E outro você vê a própria proteína. Você faz um anticorpo contra aquela proteína e você faz uma imunocitoquímica. Então, com isso, a gente confirma que, além da função, a localização é adequada como candidato vacinal. E aqui é só um exemplo de uma família que a gente estudou, que chama SM-Vals, são Venom Allergen-like Proteins, que já tinha até alguns homólogos descritos, mas que a gente descobriu que tinha 20 e tantos variantes dessa proteína. E a gente começou a caracterizar e a gente viu que ela tinha funções ao longo de várias partes do parasita. Então, como exemplo, tem esse conjunto de VALs, principalmente a VAL4 e a VAL24, que a gente encontra ela, esse daqui é a cercária. A cercária é a que vai penetrar na pele. E essa proteína, a coloração é onde está sendo produzido o RNA que vai levar à produção dessa proteína. Então, a gente vê que essa proteína vai ser expressa aqui no que a gente chama de glândulas acetabulares, que são as proteínas que vão ser secretadas. Então, essa localização aqui indica que essas proteínas aqui podem ter uma função na penetração da pele, porque quando a cercária vai chegando, ela precisa jogar alguma coisa para danificar a pele para ela conseguir penetrar, né? Então, através dessa localização, a gente conseguiu tentar atribuir uma função. Outra delas, por exemplo, a SM-Val6, não sei se vocês conhecem um parasita, é um verminho, e ela anda grudando assim, é que nem uma minhoquinha. E essas daqui são as ventosas, são as que fazem a sucção para permitir essa locomoção. E a gente viu que essas proteínas são produzidas bem aí nessas ventosas, o que indica que talvez elas tenham alguma função na locomoção do parasita. E outro grupo desses, que são SM-Val7 e Val13, a gente viu por WISH também, aqui é o RNA sendo marcado, que ele está, agora aqui já é o verme adulto dentro do hospedeiro, ele está na glândula esofágica superior. E aqui é uma imunocitoquímica usando um anticorpo contra essa proteína fluorescente, e a gente vê que ele está, aqui é a glândula esofágica posterior. E essas duas glândulas, elas são envolvidas em alimentação, em digestão, porque o parasita, na corrente sanguínea, ele vai engolir, né, o sangue, e as proteínas vão ser digeridas aqui nessas duas glândulas do parasita. Então, indica que essa localização muito específica, que talvez elas estejam envolvidas na digestão. Então, se a gente olha só nessa família, a gente já consegue, usando esses como antígenos,
interferir na penetração da pele, na locomoção e na digestão. Então, isso é só para vocês terem uma ideia das técnicas que a gente pode usar e da informação que a gente consegue tirar para selecionar os candidatos vacinais. Vocês veem que parasita é bem mais complicado do que Covid. Então, foi uma sorte, entre aspas, que o Covid tem menos proteínas e a gente não teve que passar por tudo isso para chegar a uma vacina, né? Bom, aí, dentro daquela lista de coisas que a gente quer, a gente tem que escolher o antígeno, vamos dizer que a gente escolheu alguns, usando essas diferentes técnicas, saindo dos dados de genoma. Agora, a gente tem que decidir que tipo de resposta imune que a gente quer. A gente quer que aquele antígeno induza muito anticorpo, uma resposta celular, e no caso do xistossoma, isso ainda não estava bem definido. Então, a gente aí pode aplicar essa nova técnica que é bárbara, que é a biologia de sistemas, e a gente usou essa técnica em cima de um modelo de cercária irradiada que induz bastante proteção em modelo animal. Então, dentro daquelas categorias que eu falei para vocês, uma delas é vacina inativada, né? Mas, junto e muito importante, são vacinas atenuadas. A gente tem várias vacinas atenuadas que têm resposta imune e proteção muito interessantes. E no caso do xistossoma, foi caracterizado esse modelo de cercária irradiada, que dá uma proteção muito boa. Infelizmente, ele não é um modelo interessante para ir para humanos, porque ele tem um pouco de toxicidade, é difícil de produzir, então não é apropriado para ir para humanos, mas ele pode ser um modelo para a gente estudar, né? E aí, para a gente tentar procurar os correlatos de proteção. Então, nós aplicamos essa técnica nesse modelo de cercária irradiada, e aqui eu vou só dar uma pincelada para vocês terem uma ideia como é que isso pode funcionar. No modelo da cercária irradiada, a gente tem duas possibilidades. Se você imuniza com uma dose, você tem um tipo de resposta imune e com 3 doses você tem uma proteção maior. Então, a gente comparou essas duas imunizações, né, com 1 ou com 3 doses, e comparou com animais que receberam o parasita sozinho. E aí, sequenciou uma quantidade muito grande de genes envolvidos em resposta imune. E aí, quando a gente olha aqui, esses 2 primeiros são animais infectados, só com o parasita. E aí se sequenciou essas proteínas. O que a gente observa é que o sistema imunológico está completamente silencioso. Inclusive, aqui, quando é azul, é porque a expressão é diminuída. Quando é vermelho, é porque é aumentada. Desculpa, eu falei sequenciamento, que era uma possibilidade, mas esse daqui foi para o microarray. Os microarranjos dosam o RNA. Então, tipo reação de ELISA, você vê o RNA que está sendo produzido. Desculpa, porque agora eu estou fazendo com sequenciamento e eu confundi, mas é a técnica de microarranjo que fala a expressão aumentada dos genes. Então, aqui a gente vê que quando o parasita está no organismo, ele não só não ativa o sistema imunológico, mas ele desliga uma série de genes. E aí a gente viu que tem vários genes ligados à hemostasia, e inclusive plaquetas, que não era conhecido o papel das plaquetas. E se a gente olhar aqui, a gente vê, aqui são os infectados,
e aqui são os imunizados, e a gente vê que os imunizados têm muito mais plaquetas do que os infectados. Então, isso é uma correlação de proteção. Aí, quando a gente vai para os animais vacinados com uma dose, a gente já vê, não só não estão diminuídos esses genes, como você tem ativação de vários genes de resposta imunológica. E aí, quando você tem as 3 doses, você tem uma quantidade enorme de genes ativados. E são genes diferentes, de caminhos diferentes. Então, a gente pode ver que a gente tem bastante genes de resposta celular ativados aqui, e com 3 doses a gente tem célula B, célula T, dendrítica, a gente tem uma gama enorme de genes. Então, aqui as pessoas às vezes perguntam, qual a diferença de uma dose e 2 doses? Olha aqui. Não é só que você tem uma resposta maior de anticorpo ou de outras coisas, você tem uma resposta imunológica muito mais ampla. Você, depois da primeira dose, você monta uma resposta imunológica que não é só maior, ela é mais ampla. Então, isso também responde algumas perguntas do COVID, que para a gente entender por que é tão importante as 2 doses, né? E aí, aqui também uma correlação com o anticorpo. A gente vê que o anticorpo é importante, porque os camundongos que têm mais anticorpo têm maior proteção. Aqui é IgG e aqui é a proteção, né? Então, esses são os mais protegidos. E, com esses mesmos dados, a gente olhou os caminhos regulatórios, os caminhos que são ativados. E, assim, não vou entrar em detalhes, porque também é muito complexo, mas a gente já pode ver uma diferença muito grande. Isso aqui são os animais infectados, a gente vê coisas sendo reduzidas, com uma dose a gente vê caminhos de resposta celular induzidos. Agora, quando a gente vê com 3 doses, você vê a amplitude de respostas que são importantes ou que estão correlacionadas com essa maior proteção. Bom, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como funciona e como pode ser útil a biologia de sistemas para a gente concluir que tipo de resposta imune a gente quer. E com esses dados, a gente viu que os animais mais protegidos, eles têm tanto uma resposta celular com vários componentes, quanto uma resposta de anticorpo. E alguns mecanismos de sobrevivência e de atuação do parasita também. E o que a gente faz com esses dados? A gente pode investigar estratégias vacinais para reproduzir os mecanismos efetores da proteção com os candidatos vacinais já identificados. Então, a pergunta é: qual é o sistema de apresentação de antígeno, dentro daquela variedade enorme que a gente tem, que pode melhor reproduzir isso que a gente sabe que é protetor? E aí, a gente entrou numa fase de investigar novos sistemas de apresentação. A gente já tinha tentado vacina de DNA, vacina de proteína, diferentes adjuvantes, e assim, a gente conseguia um pouco de proteção, mas não era nada maravilhoso. Então, a gente decidiu investigar novos sistemas de apresentação de antígenos. E dentro disso, agora a gente está vendo a quantidade de estratégias possíveis, mas uma coisa que a gente achou bastante interessante é usar o sistema de partículas, de nanopartículas, ou mimetizando o vírus, que a gente está vendo que isso pode dar um acréscimo de resposta imunológica. Aí tem várias possibilidades, a gente está vendo o adenovírus, que agora é bastante eficiente, a gente está vendo os resultados, tem VLPs que a própria proteína ela forma tipo um mini vírus, e ela mimetiza muito bem
o patógeno. Então, tem vacinas muito eficientes baseadas em VLP, hepatite B, HPV, é uma estratégia bem utilizada. E nanopartículas de diferentes tipos, a gente está vendo quitosana, PLG, já tem vacinas bem adiantadas que usam diferentes estratégias. Aí isso aí é uma classe enorme, porque a matriz tem muitas possibilidades, isso foi uma área que se investiu muito nos últimos anos, porque ela se mostrou promissora. E dentro dessas nanopartículas tem uma estratégia que estava começando a ser investigada, que são as vesículas de membrana externa, de bactérias, que têm características muito interessantes, não só de estrutura, mas também são muito imunogênicas. Então, o que são essas vesículas de membrana externa? Quando a gente olha algumas bactérias, quando caem na circulação, elas têm um mecanismo de escape muito interessante. Elas jogam pedaços das suas membranas na circulação, um monte. E essas vesículas de membrana externa, elas têm a função de atrair o sistema imunológico, que aí vê aquilo lá, considera ameaçador e fica tentando matar aquelas vesículas. Então, e isso é um mecanismo de escape, porque o sistema imunológico fica distraído e a bactéria aí consegue escapar desse ataque. Então, essas vesículas, que são usadas pelas bactérias, já eram conhecidas como sendo bastante imunogênicas, elas ativam o sistema imunológico. E a própria vacina de meningococo B, essa que foi desenvolvida por vacinologia reversa, eles misturavam essas vesículas para aumentar a imunogenicidade das proteínas recombinantes, que a gente sabe que não é enorme, né? Então, ela sempre precisa de um adjuvante, de alguma ajuda para aumentar, amplificar essa resposta imune. Então, elas já são conhecidas e já se sabe que elas têm um potencial interessante imunogênico. Qual foi a nossa estratégia? A gente pensou que se a gente pudesse usar essas mesmas vesículas, mas grudar os antígenos na superfície, ela fica mais parecida com um vírus, com um patógeno. E pode ser que melhore a resposta imune. E aí nós usamos uma estratégia que foi desenvolvida por um colaborador nosso de Harvard, que é você usar uma propriedade, não sei se vocês conhecem, que é a afinidade de biotina e avidina. Essa afinidade é conhecida há muito tempo, porque ela é usada inclusive em reações de ELISA. Elas têm uma afinidade muito forte, não é uma conjugação química, mas elas ficam ligadas fortemente. Então, a ideia é pegar essas vesículas, conjugar quimicamente a biotina nessas vesículas e aí ligar o nosso antígeno através de uma proteína de fusão de uma molécula ligadora de biotina com o nosso antígeno. Então, o primeiro passo é fazer a ligação química das OMVs com essa biotina que vai depois receber o antígeno. Então, essa é uma reação química que é feita com os grupos carboxila da OMV, das vesículas, e aí você tem uma molécula ligante, mais um catalisador, e você tem a biotina. Então, o que acontece é que você aí tem a vesícula coberta com biotina. Aí, isso é a preparação de uma parte dela. Por outro lado, a gente tem que ter o nosso antígeno produzido em fusão com essa molécula que vai ligar a biotina. Isso a gente faz uma fusão genética, constrói um gene dessas duas sequências,
introduz num plasmídio, e esse plasmídio a gente introduz numa bactéria ou célula que vai produzir essa proteína em grande quantidade, e aí a gente multiplica isso e depois purifica essa proteína de fusão desse sistema de amplificação. Nesse caso, nós usamos Escherichia coli para produzir. E aí, a gente teve que estabelecer a produção dessa proteína, que cada proteína tem uma melhor forma de você produzir. Aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas a gente teve que testar diferentes tempos, diferentes temperaturas, e a gente chegou num ponto ótimo de produtividade, e aí a gente purificou essa proteína, e aqui a gente vê no SDS Page, e no Western blot, usando um anticorpo específico, a gente vê que a proteína a gente conseguiu uma boa quantidade e bem purificada. Aí a gente tem que fazer essa ligação. Então, de um lado a gente tem a OMV, de outro lado tem a proteína recombinante em fusão com a molécula ligadora de biotina, e a gente basicamente mistura e esse antígeno liga nessa vesícula de membrana externa. Vocês veem que essa estrutura é bem parecida com a do vírus, né? Então, e além disso, tem a OMV, que ela tem um poder adjuvante muito grande, né? Então, Então, foi isso que a gente fez. Se a gente olhar aqui, esse é o último passo da purificação desse complexo. Nessa cromatografia, a gente tem no pico A, é para sair as vesículas de membrana externa saem no pico A, e a proteína sozinha sai no pico B. Em vermelho, a gente tem o complexo. O que a gente vê é que tudo saiu junto com a OMV. E não tinha nenhuma proteína livre, o que indica que tudo que a gente colocou de proteína lá ligou. E quando a gente faz o Western blot desse pico A, a gente vê que a proteína, esse aqui é um anticorpo anti a proteína recombinante, está toda ligada na OMV. Então, a gente aí ficou sabendo que teve uma eficiência muito grande de ligação. Então, a gente pode visualizar uma vesícula toda decorada com o nosso antígeno. E quando a gente olha por microscopia eletrônica, essa vesícula purificada, aqui detoxificada, que a gente tem que tirar a endotoxina, e aqui ela já acoplada. A gente vê que ela mantém essa estrutura de partícula, né, de vesícula. Então, aqui a gente tem o nosso produto, a nossa vacina, que a gente quer testar para ver se ela dá realmente a resposta que a gente espera ou não. Então, aí tem que ir para os modelos animais. A gente dá as vacinas, na verdade são os complexos, né, que a gente mistura com hidróxido de alumínio, e aí dá 3 doses e vai ver a resposta celular e humoral disso. Quando a gente olha a resposta celular, como eu já falei para vocês, tem uma grande variedade e possibilidade de diferentes respostas celulares. A gente olha o CD4, que é o helper, e o CD8, que é a resposta citotóxica. Eu vou focar aqui na resposta citotóxica, que foi a mais importante. A gente vê, o que é isso? Os animais foram imunizados, depois com as 3 doses, depois de um tempo você isola os esplenócitos e vê as células por marcação, por fax, com anticorpos específicos, você vê se elas são, qual tipo de célula está produzindo qual citocina. E isso é uma indicação do tipo de resposta celular que a gente tem. Então, a gente vê que aqui nós temos animais que receberam só salina, a proteína recombinante sozinho, misturado
ou o complexo. E a gente vê que o complexo produziu maior quantidade de TNF, nessas células citotóxicas, TNF, interferon gama, IL-4 e IL-12. O que indica que você tem uma ativação de várias citocinas importantes na proteção contra o parasita. Agora, por último, e isso foi uma surpresa muito grande, muito boa para a gente foi ver a quantidade de anticorpos. Isso é anticorpo ante a nossa proteína recombinante ou nosso antígeno. E a gente vê que a proteína recombinante com hidróxido de alumínio sozinho, ela já dá uma resposta bem razoável. Só que quando a gente vai para o complexo, a gente vê um aumento enorme na produção de anticorpo. A gente tem 100 vezes mais anticorpo quando a mesma proteína, na mesma quantidade, é apresentada na vesícula, acoplada à vesícula, ou apresentada sozinha. Isso daí foi um resultado, assim, nós adoramos, né? Foi surpreendente, na verdade. E, além disso, quando a gente olha os isotipos, que dão uma indicação de que tipo de resposta a gente tem, a gente vê que a proteína recombinante sozinha só produz IgG1. Mas, quando ela está no complexo, ela produz não só maior quantidade, mas também isotipos diferentes, que é o IgG2C, que é uma indicação de uma ativação de resposta celular. Então, esses resultados nos mostraram que essa forma de apresentação é extremamente interessante, porque ela induz os dois braços da resposta e muito mais fortes. E aí, a gente submeteu porque essa é uma nova estratégia, a gente mandou para patentear, e esse trabalho foi concluído em março de 2020, logo, assim, meses, semanas antes de começar a pandemia. E aí, assim, o que a gente viu é que todo mundo estava tentando contribuir, ajudar de alguma forma para enfrentar esse problema. E a nossa pergunta foi, será que essa plataforma pode ser útil para COVID-19? Porque ela induz um tipo de resposta imune diferente das outras que estão sendo testadas aí. E aí, se essa resposta imune diferenciada pode ser mais protetora. Eu, infelizmente, ainda não tenho dados para vocês, nós estamos progredindo com esse projeto e eu espero poder responder algumas dessas questões em futuro próximo. Então, assim, para concluir, quando a gente começou esse trabalho, na verdade, até antes, tinha muitas incertezas. A gente não sabia se nenhuma das estratégias que eram mais clássicas funcionariam. Foi um grande alívio que várias dessas estratégias vacinais induziram uma proteção importante. Isso foi essencial para a gente estar começando a se direcionar para a normalidade. Mas ainda existem algumas incertezas. A gente ainda não sabe quais são os correlatos de proteção. A gente sabe que anticorpo neutralizante é importante, mas quanto é importante a resposta celular, a duração da proteção, tem vacina que tem maior duração, menor, e a proteção contra as novas variantes. Essas vacinas que estão aí vão dar conta, qual funciona melhor. Então, assim, nós ainda temos muitas incertezas. Então, por isso, muita gente pergunta para a gente, então, já tem vacina, por que você continua trabalhando nisso, né? E a nossa resposta é que é importante a gente continuar investigando as diferentes estratégias para contribuir com informação, para responder algumas dessas perguntas e tentar ainda melhorar as vacinas que já estão aí. Tem muitas
vacinas, que a gente vê que ao longo do tempo você tem vacina de primeira geração, de segunda, de terceira, elas vão sendo modificadas e melhoradas, e a gente, inclusive, tem vacinas diferentes para populações diferentes. Pode ser que uma estratégia seja melhor para idoso, outro melhor para criança, você tem populações, vacina de RNA vai ser difícil de chegar em diferentes populações mais afastadas. Então, nenhuma vacina, nenhuma estratégia vacinal é perfeita. E você tem vantagens e desvantagens em cada uma. Então, é importante a gente continuar a juntar informação, não só para essa pandemia, mas para possíveis outras. E, em termos de Brasil, é importante a gente adquirir e estabelecer uma competência nacional de desenvolvimento de vacinas, porque a gente viu que o que a gente já adquiriu foi super importante para a gente conseguir mais rapidamente a vacina, mas foi na hora que todo mundo quer, se você não sabe fazer, você fica para trás. Então, essa competência é importante para a gente ter autonomia nacional, para a gente poder decidir, eu gosto mais dessa, eu quero mais essa, eu sei produzir, eu consigo produzir, eu não dependo do resto do mundo para fazer, para conseguir proteger a população. E isso era o que eu tinha para apresentar. E eu tenho que agradecer todos os nossos colaboradores. Esse tipo de projeto a gente não faz sozinho, e hoje, com a Covid, a gente viu o quanto que é importante as colaborações, e a gente teve a sorte de poder contar com colaborações muitas nacionais, muitas internacionais, muitas instituições, e eu apresentei hoje principalmente os resultados da tese de doutorado e o pós-doc do Leonardo, que hoje está na Fiocruz da Bahia, que contou com colaboração de muitos pesquisadores, teve a tese de vários estudantes de doutorado, mas principalmente essa plataforma foi desenvolvida pela Maíra, que hoje está contratada numa empresa. E aí vocês podem ver que tem muitas instituições envolvidas, e eu tenho que agradecer o financiamento, que sem isso também a gente não conseguiria fazer nada. E eu agradeço muito a atenção de vocês e o convite para dar essa palestra. Obrigada, professora. É isso. Excelente. Quero agradecer bastante. Que interessante. Eu sou fascinada por esse tema. Assim, que interessante essa tecnologia nova que vocês estão desenvolvendo, estão trabalhando, né? Exatamente, não tem nenhuma vacina. Agora, a Covid foi assim, realmente deu muitas oportunidades e abriu várias plataformas assim que a gente às vezes até desconhecia, umas que não eram utilizadas ainda, né? Por exemplo, a vacina de RNA, igual você falou, foi assim, eram estudadas há muito tempo, mas não existia nenhuma vacina em larga escala dela, né? Então, foi uma grande surpresa. E foi uma boa surpresa, né? Teve uma resposta muito boa da população e tudo, foi muito bom mesmo. Mas essa de vesículas de membrana externa, achei super interessante, bem interessante mesmo essa tecnologia. E assim, ignorância minha, né? Eu vejo assim que vacinas de parasitas são extremamente complexas, né? Exatamente pelo ciclo do parasita, ovo, larva, tem assim, realmente modifica a sua estrutura, o que ele usa para infectar, muito difícil. Eu estou vendo que está, não sei, parece que vai sair uma de malária, mas eu conheço grupos que trabalham há décadas, assim, realmente. O quão já foi aprovada, né? Foi, né, professora? Foi recentemente aprovada, mas porque malária é um problema muito sério e a proteção é de 50%. Então, mesmo a de malária, é aquilo que eu falei, é o que se tem, a gente usa, porque pode ajudar muito, sim, mas eu acho que os estudos vão continuar para tentar conseguir uma eficiência maior, uma coisa. Sim. Então,
E é complexo ainda também, eu vejo, porque assim, você pode se infectar várias vezes por aquele parasita, né? Então, assim, não tem aquela resposta de memória duradoura. E aí, se não tem, naturalmente, como que a vacina traz isso, né? É um campo muito complexo mesmo de se estudar, eu acho, de vacinas de parasitas. Eu acho vocês, assim, sensacional. E, assim, achei muito interessante essa tecnologia e fiquei até em dúvida, assim, tipo, eu fiquei pensando, igual você falou, tem uma resposta, ativa muito uma resposta celular, CD8, CD4, e tem muita produção, vocês viram, assim, de GE, estimula eosinófilos, porque eu vejo que, assim, parasita tem essa tendência de ter esse tipo de resposta, né, TH2, eosinófilos, GE, esquistossomose também tem essa característica, né? Vocês viram alguma coisa nesse aspecto? Nós não conseguimos detectar IgE, mas IgE é uma coisa que a gente sabe que pode ajudar, mas ele pode também dar uma resposta alérgica forte. A gente já viu, na verdade, foram ensaios clínicos realizados aqui no Brasil, em colaboração com o grupo de Washington, para um antígeno. Não foi a TSP2, foi um outro antígeno, e o que aconteceu é que produzia muito IgE, deu uma resposta alérgica, eles tiveram que interromper o ensaio clínico, porque tinha IgE demais. Então, assim, você quer um pouco, pode ser bom, mas acertar a dose. Então, se a gente conseguir uma proteção sem precisar do IgE, a gente prefere, porque a gente sempre fica nessa preocupação, né? E é verdade, né? Quando a gente fala até de resposta imune a IgE e esse tipo de resposta H2 é alergia ou é parasita? E aí, exatamente, é um limiar, assim, eu acho exatamente, sistema imune, todo mundo, às vezes, estudar, vamos ver dosagem de citocinas, vamos ver células, mas o que é uma orquestra tão complexa, assim, de se chegar num limiar, assim, o que é bom, o que não é, igual, então, por que é Covid? Tem pessoas que morrem de Covid, tem pessoas que são assintomáticas, tem pessoas que têm a tempestade de citocinas e outras não. O que acontece, né? Essa é a maior dúvida. Então, por que fica nisso, né? Essa complexidade do sistema imune é muito, muito grande e é individual, né? Então, essa é uma das questões assim de desenvolvimento de vacinas, que a resposta imune envolve uma resposta inflamatória. Você precisa dela para ativar o sistema imunológico. E o quanto que é suficiente e o quanto que é demais depende de vários fatores. Então, até eu acho interessante, porque todo mundo está sendo vacinado com Covid, e umas vacinas têm mais reação, outras têm menos, e eu gosto de usar um exemplo de uma colega da Itália, imunologista, que ela falou, eu tomei não sei qual vacina e não deu reação nenhuma. E ela falou assim, eu, como imunologista, fiquei preocupada. Aí ela foi, casualmente, ela teve que ir para um outro país, tomou uma outra vacina, e falou assim, deu um monte de reação, eu fiquei doente, agora eu estou feliz, porque agora essa vacina vai de cama, ficou não sei o quê, mas assim, não, eu prefiro, porque eu sei que o meu sistema imunológico está sendo ativado. Então, assim, a gente não quer perder o braço, né? Porque mas um pouco de reação, a gente que trabalha um pouco com imunologista sabe que pode contribuir para maior proteção, né? Vou citar esse exemplo, quando me falaram, é boa ideia mesmo, e é verdade, assim, se não tem reação, fica, né, bem preocupante, mas como assim? Não que tenha que dar reação, só para deixar claro, não que tenha que dar uma reação de febre para proteger, tem muita coisa que protege, mas na dúvida... Reação é melhor. Aí me perguntavam ontem assim, nossa, mas então se eu tive reação é porque se eu tivesse tido Covid, então eu ia morrer praticamente, eu ia ser internado, aí é outra história, né? Aí é difícil a gente saber. Mas eu achei interessante também que essa plataforma que vocês estão trabalhando,
Não precisa de adjuvante, não sei, você pelo menos não citou a adição de Não, adjuvante, não. porque você falou que ela mesma funciona como um adjuvante, né? Ela tem uma propriedade adjuvante, Isso. mas a gente colocou hidróxido de alumínio, que é um adjuvante O básico, clássico, né? o clássico, porque aí você potencializa, fica melhor com o hidróxido de alumínio, e, na verdade, as vacinas, isso é um pouco porque as vacinas que usam OMV, na literatura, normalmente associando só, elas já usam OMV, porque já se sabe, desculpa, hidróxido de alumínio, porque já se sabe que na hora que você usa os dois, a resposta é melhor, é mais ampla, né? E vocês pretendem, professora, assim, usar essa plataforma? Algum grupo está já fazendo isso aí no Butantan? Essa plataforma para a COVID, para a SARS-CoV-2? Então, essa é a proposta, é isso que eu estou E vocês trabalhando estão agora, caminhando? e nós estamos caminhando, nós estamos na fase de expressão da proteína, nós já conseguimos, agora tem que fazer a montagem e testar, né? É. Então, Teve uma pergunta aqui no chat, professora, deixa eu ler aqui. Como as notícias falsas e as questões políticas comerciais sobre vacina afetam sentimentalmente a senhora, uma pesquisadora envolvida no desenvolvimento da vacina, que, por essência, tenta se apropriar do conhecimento para que, em grande parte, ajude o maior número de pessoas? eu fico muito ofendida. Imagino. A gente fica triste porque porque controvérsias são importantes. Você, em ciência, a gente sabe que não existem consensos assim totais. Eles vão sendo construídos. Então, a discussão é importante, o questionamento é uma coisa importante. Mas quando a gente vê mentiras intencionais, né? E que podem prejudicar muito a população, a gente fica assim magoado mesmo. Sim. É uma ofensa e é uma coisa que a gente fica muito preocupado, porque a gente vê pessoas que se recusaram a vacinar porque tem informação falsa e que pegaram Covid e que morreram, entende? Então, não é uma coisa assim, falou mal do fulano, que o fulano é feio, é bonito, é chato. São coisas que estão matando gente, né? Sim. Então, a gente fica muito triste, porque é a mesma coisa, a gente sabe que tem muitas vacinas que podem proteger contra outras coisas, não só Covid, mas que não conseguem chegar nos países em desenvolvimento. Então, você vê mortalidade em países de doenças que você já resolveu, que você tem a solução. E aí você não consegue fazer chegar lá. Isso também é difícil, né, para quem trabalha nessa área ver e ver que as pessoas não conseguem. Quer dizer, no caso de Covid, nem tinha vacina, depois teve. Tem dúvidas, é novo, mas tem coisas muito estabelecidas que você também não consegue chegar, e você vê gente morrendo desnecessariamente, né? É muito frustrante, ainda mais que, assim, sei lá, se ela trabalha décadas com isso, dedica a vida, né, horas, muitas horas de trabalho, é uma dedicação tão grande e é assim por propagação de mentiras, né? É uma frustração grande, é um trabalho grande. Mas eu também eu achei interessante, sabe, a pandemia para despertar na comunidade científica essa necessidade da gente conseguir popularizar mais a informação, né? Eu vejo que às vezes a gente fica realmente só nos nossos colegas, assim, nas sociedades, né? A gente troca informações ali, aquela comunidade, né? Trocando e divulgando em artigos Não é, científicos. E aí não, a população não sabe, né, o que é isso. Eu vi que não é despertou só muito isso, essa necessidade. popularizar, mas é assim, eu acho que é mais amplo, porque a população hoje ela é muito informada, ela tem um monte de informação. Se ela quiser, ela acha as informações estão aí.
mas é uma coisa que eu acho que vai ser importante, não só para a comunidade científica, mas de uma forma geral, é pensar em mecanismos de validação de informação, porque as pessoas têm acesso se quiser, mas os caminhos não são óbvios, e a gente vê muita gente que não sabe se é confiável, se não é. Como que a gente vai saber se uma informação é confiável ou não? Então, eu acho que vai caber a nós e a todo mundo que está envolvido nessa parte de divulgação, pensar como a gente pode dar essa tranquilidade e é um problema novo, né? Não é tão novo assim, na verdade, a gente já vê há muito tempo informações errôneas, mas não tinha essa abrangência, essa coisa que hoje tem, foi facilitado pelas redes, né? Não é nem internet, são as redes sociais, né? Sim. Então, pensar como fazer para poder dar uma segurança para as pessoas do que é confiável e o que não é. É um Sim, problema muito difícil, quase tão difícil quanto desenvolver vacina. exatamente, porque às vezes assim, tem tanto, o trabalho é imenso e consegue com sucesso, às vezes desenvolver, e aí, mas o que adianta, igual você falou, você ter essa vacina se não chega na população, você tem países que não têm acesso, né? Então, viabilizar isso é tão importante quanto, né? Não adianta nada você ter isso se a Faz população parte, não faz acho uso. que tem que estar naquela lista de como fazer para chegar ao produto, É depois verdade. de fase 4 tem que ter divulgação. É exatamente isso, tem que ter mesmo. Na fase É, 4 a farmacovigilância e divulgação, né? E fazer a é, população vacinar. E isso é nítido, assim, realmente, que e às vezes, assim, as campanhas serem eficientes nesse aspecto também. Eu vejo, por exemplo, aqui na nossa cidade, você tinha que agendar a vacina para você ir. Eu falei, gente, você acha que uma pessoa da periferia, que usa assim, o básico do celular, às vezes, né? Tem até acesso ao smartphone ou não, hoje a gente sabe que está bem acessível, mas assim, você acha que ela vai conseguir entrar no site, ela vai agendar, ela vai perder um dia de trabalho, porque às vezes era só durante a semana. Então, assim, tem que ter estratégias mais acessíveis, realmente. é. Então, tem toda uma área, eu acho que de desenvolvimento de fazer chegar na população. Eu acho que no Brasil a gente tem a sorte, e eu tenho o orgulho, de ter uma população que valoriza a vacina. A gente sabe que você solta uma Sim, vacina nova, tem filas de gente querendo, o que não é verdade fora do Brasil. Então, a gente vê país que desenvolve, o governo comprou no H1N1, a França comprou milhões de doses de vacina e ninguém quis tomar, porque tinha uma desconfiança ou não sei o quê. sim, Aqui, quando a gente vai lá para fora, todo mundo fala assim, nossa, no Brasil o pessoal gosta de vacina, né? É uma coisa assim e isso foi, a gente tem que reconhecer e valorizar o papel do SUS, o papel sim. de uma política pública de saúde, de vacinação, que foi implementada, não dá para falar foi um governo, outro, foi uma política que se manteve durante muito tempo, que Sim. consolidou isso, né? Uhum. E que, Não. infelizmente, está perdendo um pouquinho agora. O Brasil é um bom vacinador, né? A gente tem a PNI desde a década de 70, né? Então, assim, realmente, a gente tem essa vantagem. Professora, eu queria só, eu não sei se fazer uma pergunta, às vezes aproveitar esse conhecimento. Não sei se a senhora viu, assim, por exemplo, a pesquisa da a Universidade Federal de Santa Catarina estava investindo muito nisso, não sei se outras até estavam, mas é porque caiu muito na mídia a UFSC, sobre a vacina BCG e a tríplice viral ter um efeito protetor, né, para a COVID. E aí até veio muita gente me perguntar, veio muita gente atrás, eu vacino ou não vacino? Eu já vacinei quando era criança, e vale ainda? Será que é legal repetir? Daí já, quando ainda a gente ainda não tinha vacina de Covid, né, o ano passado. E ficou muito esse efeito colateral, digamos assim, protetor estendido para outras doenças, né, outras infecções, algumas vacinas. É, É,
Então, é interessante você perguntar, porque o meu campo principal de trabalho é baseado em BCG, é BCG recombinante que a gente chama, que aproveita esse efeito do BCG, que é muito estimulador do sistema imunológico, e a gente coloca antígenos de diferentes patógenos, inclusive de Schistossoma, eu já coloquei, de pneumococo, e usando o BCG como plataforma de apresentação. E, na verdade, tem um projeto com a Universidade de Santa Catarina que eu colaboro e que a gente está fazendo as vacinas de BCG recombinante e que estão entrando em animais nessa semana, para testar, para ver o tipo de resposta que a gente tem. Mas é basicamente a gente produzir as proteínas do COVID no BCG. Então, a gente usa essa propriedade do BCG. Agora, o que você está falando é outra coisa. Sim. É que foi descoberto recentemente, e esse é um dos motivos porque a gente está tentando o BCG, para tentar as duas propriedades. É uma coisa chamada resposta imune treinada, ou resposta imune inata. Porque a gente conhece a resposta adquirida, produz anticorpo, produz não sei o quê. Mas, mais recentemente, se descobriu que o BCG, ele induz essa memória inata. Então, você imuniza com BCG e ele faz uma ativação não específica do sistema imunológico. Então, tem estudos já epidemiológicos mostrando, principalmente na África, que você imuniza com BCG, ao nascimento, você tem proteção contra várias doenças, outras, que não tuberculose. Então, é essa proteção heteróloga que eles chamam. E é isso que está sendo testado usando o BCG para COVID. E já se sabe que tem outros vírus que também pode ter esse efeito de ativação da memória inata para patógenos heterólogos. Então, a influenza é um desses que o pessoal estava investigando. Se eu me vacinar para a influenza, será que eu consigo ter? A proteção nunca é enorme, né? É 20%, 30%, mas nessa situação já ajuda, né? Então, isso é uma área de investigação, aliás, é super atual, que é você usar essa memória inata na proteção heteróloga. Nossa, que interessante, nunca tinha ouvido falar. Uma memória inata. Memória inata. E igual você falou, BCG de quando é bebê. Nossa, muito interessante, exatamente para se usar para outras vacinas. Vou dar uma olhada nisso, bem interessante mesmo. Bem, eu estou aqui sendo avisada que falta 2 minutos. Deixa eu finalizar. A professora foi riquíssima, eu aprendi bastante. Quero agradecer muito a participação da senhora no nosso encontro. Com certeza deu para a gente aproveitar e aprender muito, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, eu sempre adoro discutir ciência e também para esclarecer, que eu sei que está todo mundo com muita ansiedade, muita dúvida com essa área, né? Então, agradeço muito o convite. Muito obrigada. Um abraço grande e acho que vamos encerrar nossa sessão por aqui. Obrigada, professora. Tchau. Tchau, tchau. Agradecemos à palestrante, professora doutora Luciana César de Siqueira Leite, pela excelente palestra e por compartilhar conosco seus conhecimentos. E agradecemos também à professora Gisele Facholi Bonfim por fazer essa moderação e conduzir os questionamentos para que pudéssemos esclarecer ainda mais o assunto. Muito obrigada. Agora faremos uma pausa para o almoço. Retornaremos às 14 horas com a palestra do professor Xiangdong Wang, da Tufts University, de Boston, nos Estados Unidos, que aborda o tema Natural Carotenoid Compounds and Cancer Prevention, Challenges and Perspectives. A palestra será moderada pela professora doutora Ana Lúcia dos Anjos Ferreira, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Na sequência da programação, na parte da tarde, depois da palestra do professor Wang, teremos a apresentação dos 5 melhores trabalhos do evento. Eles concorrem ao prêmio de melhor trabalho do evento. Esperamos todos vocês. Até às 2 horas. Muito obrigada.